Bom dia, bem-vindo ao programa Momento da Graça. Eu digo bom dia, mesmo que talvez você esteja assistindo em outro horário, porque esse é o nosso culto de domingo de manhã, a nossa escola bíblica dominical, nesses tempos pelo menos. E eu quero agradecer então a sua presença com a gente. Eu sou o pastor Miguel, um dos pastores da Primeira Igreja Batista, e você pode assistir todos os nossos programas na nossa página de Facebook, Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul. Também nós temos o nosso canal YouTube, que é justamente Momento da Graça. E então nós ficamos muito felizes com a sua presença com a gente hoje de manhã. Nós estamos, desde o início do ano, fazendo uma série de lições sobre as colunas, os pilares do caráter cristão. E nós já estamos chegando perto do final dessa série, mas hoje nós vamos estar examinando aquilo que nós já até fizemos uma lição sobre isso não muito tempo atrás, chamado coragem. Coragem é realmente um pilar, uma coluna do caráter cristão. Acho que isso ninguém há de duvidar. Mas então, nós vamos examinar novamente, nesses poucos minutos, esse assunto tão importante para o dia a dia do crente, do discípulo de Jesus Cristo. Nós queremos começar mostrando que Deus, desde muito tempo, ele ensina isso para o seu povo e é uma coisa que é quase como o passar de um bastão numa corrida ou numa transição de poder. Então, para exemplificar isso, quando Deus chamou Moisés e mandou sair da sua vida de pastor no meio do deserto do Sinai, e voltar para o Egito para guiar o povo de Israel, o que Moisés precisava? Coragem. E Deus então teve que inclusive argumentar e mostrar milagrosamente o seu poder que ele passou para Moisés. E aliás, eu usei o exemplo da passagem de bastão. Quando Deus exemplificou o seu poder que ele passou para Moisés e que Moisés usou durante todos os seus 40 anos de ministério, ele usou um cajado, justamente um bastão, uma vara. E então Deus argumentou com Moisés e disse, olha, eu estou lhe dando poder. Então ele precisou de coragem para poder guiar o povo de Deus para sair do Egito, passar pelo deserto e finalmente chegar na sua terra, a terra prometida. Quando Moisés, por sua vez, chegou no final do seu ministério, ele convocou toda a nação de Israel e aí ele disse para o povo ter o quê? Coragem. E você pode até verificar isso no livro de Deuteronômio, capítulo 31, verso 6, ele fala nesses termos, seja forte e corajosos. Vocês vão precisar de coragem para entrar na Palestina, a terra de vocês, mas que está ocupada por muitos povos. Vocês vão precisar de coragem. Então, Moisés fez o quê? Passou o bastão, passou a dizer para o povo, tenham coragem. Quando, então, Moisés já tinha morrido, Josué tinha sido escolhido para ser o guia, o libertador, à frente do povo de Israel para fazer a conquista da terra da Palestina, da terra de Canaã. Então, Deus mandou Josué ter o quê? Coragem. Verifique lá em Josué, capítulo 1, versos 6, 7 e 9, você vai ver que Deus disse, tenha coragem, ser forte, corajoso, e você vai conquistar.
E depois de muitos anos, quando Davi, que tinha conquistado o mundo conhecido da época, tinha feito de Israel a nação mais forte da face da terra, e ele então passou o trono para seu filho Salomão. O que ele falou para ele? Tenha coragem. E verifique isso, olhe isso na sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 2, verso 2, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse para Salomão, Davi, o pai, o rei de Israel, falando para o seu filho, o seu sucessor, o grande Salomão, um homem muito sábio, um homem de livros, de letras, da ciência, mas ele disse para ele as seguintes palavras: coragem, pois, e sê homem. E quantos de nós já não ouvimos a gente falar para o filho da gente, seja homem, tenha coragem, tenha força. Então, isso é patente, é a vontade de Deus para o seu povo. O povo precisa ser corajoso. E então nós temos todos esses exemplos do Antigo Testamento, mas veja que sempre é alguém que é corajoso falando para as pessoas que vão ter que assumir o poder, assumir uma posição, assumir uma liderança. Seja corajoso, tenha coragem. E agora nós vamos ver a mesma coisa no Novo Testamento. Dessa vez, o apóstolo Paulo, que era um grande missionário e que sofreu muitas coisas, muitas provações, muitos sofrimentos. Ele até tem um lugar lá, ele falando para a igreja em Corinto, ele dá uma lista de acontecimentos terríveis na sua vida, mas ele era também alguém que entendeu que ele precisava passar o bastão para outra pessoa. E a outra pessoa especial a quem o apóstolo Paulo passou essa palavra de encorajamento foi para o jovem evangelista, missionário, pregador Timóteo. Então, quero convidar para a nossa primeira leitura mesmo dessa lição sobre coragem, quero convidar você a abrir a sua Bíblia para 2 Timóteo, capítulo 2, e nós vamos fazer uma leitura um pouco mais extensa hoje, que é 7 versos, os primeiros 7 versos de 2 Timóteo, capítulo 2, onde Paulo, falando para o seu pupilo, seu aluno, seu sucessor, Timóteo, disse as seguintes palavras: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 7. Então, você percebe aqui que o apóstolo Paulo está fazendo aquela mesma coisa que Deus fez com Moisés, que Moisés fez com o povo, que Deus fez com Josué, que Davi fez com Salomão. Ele está dizendo as palavras de Davi: coragem, pois, e ser homem. Agora, antes da gente assim fazer um apanhado de todas as figuras de linguagem, as comparações que o apóstolo Paulo deu de coragem,
Vamos pensar um pouco sobre o que é essa coisa coragem. Porque nós sabemos que nós temos o costume de equiparar coragem com grandes feitos físicos, né? De enfrentar gigantes, de enfrentar coisas, né, difíceis, tarefas difíceis. Então, vamos, né, pensar um pouco sobre isso. Coragem de voar. Nós temos um pastor na nossa igreja, o pastor Benjamin, que sempre está voando de parapente. Você tem coragem para isso? Poucas pessoas têm. Nós temos um homem na nossa igreja que saltou muitas vezes de paraquedas. Você tem coragem para isso? Então, nós temos essa coisa de achar que quem tem coragem de saltar de paraquedas realmente é um corajoso. E não estou dizendo que não é. É uma forma de coragem. Né, entrar num aviãozinho e pilotar ou alguma coisa parecida, preciso ter coragem? Preciso ter coragem, sim. Enfrentar uma fera, preciso ter coragem, enfrentar uma cobra, uma onça. E nós temos pessoas no nosso meio que têm esse tipo de coragem. Pessoas que têm coragem de enfrentar uma maratona. Então, são essas coisas que nós, né, pensamos muito que é ter coragem. E o apóstolo Paulo, dentro do texto, ele usa exatamente exemplos de pessoas que enfrentam gigantes, que enfrentam situações que precisa coragem. Mas coragem não é unicamente para enfrentar esse tipo de desafio. Tem outros desafios. E coragem é um pilar, é uma coluna do caráter cristão, mas que não é só para enfrentar feras, não é só para enfrentar medos, não é só para enfrentar desafios físicos ou mesmo mentais, mas sim também as coisas espirituais. E nós precisamos ser corajosos. Nós precisamos, né, tomar para nós as palavras de Davi para Salomão. Coragem, pois, e ser homem. E isso vale também para as mulheres. Então vamos de volta ao nosso texto de 2 Timóteo capítulo 2 e vamos olhar que o apóstolo Paulo falou para Timóteo e ver 4 exemplos de coragem que ele deu para o jovem pregador. Mas no primeiro verso, o que ele diz? Tu, pois, filho meu, fortifica-te. A mesma coisa que dizer, como Deus falou para Moisés, como Moisés falou para o povo, como Davi falou para Salomão. Ser forte e corajoso. Então, a ideia de fortalecer-se, preparar-se, estar, né, pronto para enfrentar os desafios da vida espiritual, da vida cristã e da vida como um todo. Então, a primeira coisa que ele diz é basicamente essa mesma coisa que a gente vem falando todo esse tempo. Tenha coragem. Coragem, pois, e ser homem. Né? Mostra quem você é, tenha fibra, tenha resistência, seja, né, corajoso. Então, quando Paulo fala isso para Timóteo, em seguida, ele dá 4 exemplos de pessoas de coragem, de profissões que exigem coragem. E se você prestou bem atenção, no verso 2, ele diz para Timóteo, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Qual é a profissão que precisa muita coragem? Professor. Então, o apóstolo Paulo aqui diz para Timóteo,
Você, para ser um cristão corajoso, você precisa ser como um professor. Você precisa ser um professor. Você precisa instruir outras pessoas. Você precisa fazer o que eu fiz com você. Você precisa ensinar através do falar. As pessoas precisam ouvir você ensinar a palavra de Deus. Que a gente tem através, ele fala aqui sobre muitas testemunhas, muitas pessoas foram exemplos em nossas vidas e nós precisamos instruir outras pessoas. E todo mundo que exerce a função de professor sabe que não é fácil, sabe que é preciso ter coragem. Primeiramente porque o salário é baixo. Assim, falando dos nossos professores, o salário é muito pouco pela coragem que a pessoa precisa exercer para fazer da sua profissão, do seu ofício, ser um sucesso. Então, o salário é baixo. Então, é preciso ter coragem para enfrentar essa profissão. Mas também, os alunos são rebeldes. Os pais, né, mandam os filhos para a escola basicamente lavando as mãos, dizendo, pega eu não dou jeito, pega, faça alguma coisa com ele. E o professor, a professora, então, é que tem que moldar essas vidas. É preciso coragem para ser um professor. E você, como crente, você está sendo convocado a ter coragem e ser homem. Ensinar os outros. E quando eu digo homem, é genérico, é homem e mulher. É ser um ser humano de fibra, de caráter. E essa é uma das colunas, é coragem. Então, nós que somos discípulos de Jesus Cristo, nós, né, que seguimos a Ele, que recebemos dele a instrução, nós devemos passar essa instrução para outras pessoas. Então, nós que somos pais, devemos passar para os nossos filhos, devemos ser os melhores professores, os maiores professores na vida dos nossos filhos e dos nossos netos. Nós precisamos ensinar os nossos irmãos, as nossas irmãs. Nós precisamos ensinar os nossos filhos na fé. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos ser professores. O segundo exemplo que ele dá é o de soldado, nos versos 3 e 4. Então ele diz assim, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, tem que ser focado, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então é preciso disciplina. Para ser corajoso tem que ser disciplinado. E ninguém duvida de que o soldado, o ofício, a profissão de soldado precisa coragem. Quantas pessoas da nossa pátria, de tantas nações do mundo, tiveram que enfrentar a morte para defender a liberdade, para garantir os direitos, para proteger a nação, a integridade nacional. É preciso coragem. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa de fantasia, assim, a pessoa ficar em casa assistindo filme de guerra e achar que aquilo é fácil. Na hora de vestir a farda, a hora de pegar na arma, a hora de ir para o campo, na hora de entrar na batalha, é preciso ter coragem. Então o apóstolo Paulo usa para Timóteo esse segundo exemplo dessa outra profissão, que é a profissão de soldado. Então é preciso ter coragem para ser um soldado de Jesus Cristo. Porque nós temos uma liberdade que nós recebemos de Cristo, que nós precisamos defender. Nós temos uma posição doutrinária que nós precisamos defender. E muita gente afrouxou as rédeas da doutrina
mas o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo precisa ter coragem para defender. Deixa eu citar alguns exemplos. A Bíblia ensina que a salvação é totalmente de graça e é segura. E para você defender essa posição que vai contra, né, a maioria a maneira que o mundo pensa, a maioria das religiões, acham que não, depende parte do humano, mas não é assim. Para você defender a segurança dos salvos, não é fácil. Para você defender a posição contra o aborto, não é fácil. Para você defender uma posição sobre eutanásia, não é fácil. Sobre divórcio, sobre adultério, sobre pecado, fornicação, para você defender essas coisas, é preciso ser como um soldado. É preciso ter coragem. Não é para todo mundo. É um pilar, é uma coluna do caráter cristão. O terceiro exemplo que o apóstolo Paulo usa com Timóteo é do atleta. E ele diz, igualmente, isso no verso 5, igualmente o atleta não é coroado, não é premiado, se não lutar segundo as normas. Então, um atleta precisa ter coragem. Ele precisa ter coragem para treinar. Ele precisa ter, né, aquela disciplina, aquela garra, aquela coisa de enfrentar a preguiça, né, de sair, se exercitar, de, né, passar horas nos aparelhos, de estar correndo, de estar esticando, né, forçando os seus próprios limites. Então ele usa o atleta também como exemplo de coragem. Mas a parte que ele usa mais do atleta é a questão de lutar, de trabalhar dentro das normas, né, dentro dos limites. Por que tantos atletas no mundo moderno têm tido problemas e ter sido desqualificados? Porque eles querem usar alguma droga, vamos, né, chamar pelo nome que é, para poder, né, melhorar o seu desempenho. Mas aqui o apóstolo Paulo diz que o atleta só pode ser premiado, só pode ser coroado se ele lutar dentro das normas, dentro dos limites. Então a vida cristã é preciso ter coragem para aceitar os limites de crente só namorar com crente, de crente só casar com crente, de ter sexo só dentro do casamento. O atleta, né, tem que ter coragem para isso, porque tem que lutar dentro das normas, senão não é coroado. Então são exemplos fáceis da gente mostrar que nós temos que ter coragem como a coragem de atleta, que luta dentro das regras, que não trapaceia, que não quebra as regras, ele luta dentro das normas. Então esse é o terceiro exemplo que o apóstolo Paulo usa para Timóteo. Mas por fim, ele usa mais um. Ele usa o do agricultor, do lavrador. No verso 6, ele diz, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Ou seja, é preciso ter coragem para ser um agricultor. A vida do campo, novamente, às vezes as pessoas fantasiam, assim como, né, o jovem assistindo um filme de guerra e fica achando aquilo bonito e tal, mas é preciso coragem. Para ser um lavrador, para ser um agricultor, é preciso coragem, nem tenha dúvida sobre isso. E é preciso esperar o resultado, por isso que ele fala sobre participar dos frutos, dos resultados. Mas você tem que preparar a terra, tem que adubar a terra, tem que plantar, tem que arrancar a erva daninha, tem que ter paciência, tem que esperar, tem que ter coragem.
para poder ter o resultado no final, é necessário coragem. A vida cristã não é diferente. Então, eu acho que está claro, o apóstolo Paulo colocou muito bem, guiado pelo Espírito Santo, que o discípulo de Jesus Cristo precisa ter coragem. Agora, como se aplica isso? Como nós já mostramos alguns exemplos, mas como é que se aplica essa coragem? É preciso ter coragem para testificar para as pessoas, e tem muito cristão que não tem essa coragem, de abrir a boca e dizer Cristo salva, Jesus salva. E porque para dizer, falar da salvação, você tem que também dizer para as pessoas, você é um pecador, você está condenado, você vai para o inferno se você não aceitar Jesus como seu Salvador. É preciso coragem nisso. Mas também na sala de aula, no lugar de trabalho, você precisa ter coragem para defender os seus princípios, para ser um professor, um soldado, um atleta, um agricultor, você precisa ter coragem. E vamos então, eu vou terminar com o exemplo do meu filho primogênito. Quando ele saiu de Cruzeiro do Sul, muito jovem, já casado e com uma pequena filha, e foi para os Estados Unidos para fazer a sua faculdade, já era porque eu não financiei. Eu ajudei com as passagens para ir, ajudei a minha nora a conseguir o visto, né? E fizemos tudo, chegamos lá, deixamos ele basicamente com um apartamentozinho alugado, mas trabalhando em supermercado para se sustentar. Então é preciso coragem para fazer um negócio desse. Porque não teve o pai para bancar, então ele teve que ter muita coragem. Mas teve que ter coragem dentro da sala de aula quando numa aula de sociologia ou de psicologia, que o professor dá um trabalho sobre aborto, sobre armas na mão do cidadão, sobre divórcio, sobre eutanásia, sobre homossexualismo, e ele teve que enfrentar muitas vezes 30 e tantos alunos, tudo liberalíssimo moralmente, e ele ficar sozinho defendendo que divórcio é errado, que aborto é errado, que é certo ter arma na mão da cidadania, dos cidadãos, que homossexualismo é errado, eutanásia é errado, pena capital é uma coisa certa. Ele teve que defender essa posição e ficar sozinho contra todos os seus colegas na sala de aula e o professor. Quantos crentes têm essa coragem? Pois é preciso ser assim. É preciso defender as suas convicções. Você precisa estar dentro da palavra. Você precisa ser instruído, mas você também precisa ser professor. Você precisa entrar na batalha como soldado. Você precisa ser disciplinado como atleta, ter coragem para enfrentar. Você precisa ser lavrador, agricultor, para plantar e ter coragem de esperar até o fim o resultado que coragem produz. Então, meu irmão, minha irmã em Jesus Cristo, coragem, pois, e ser homem. Seja um crente de verdade, defenda as suas posições. Tenha coragem de testificar por Jesus Cristo, de falar de Jesus para as pessoas e defender as posições do cristão. Deus abençoe você e que você tenha essa coragem.